Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal sobre copyright, um cafezinho. Hum, a gente está começando aqui nesse vídeo uma série de vídeos que a gente vai falar sobre emoções, tá? A gente vai passar por várias emoções. Nesse vídeo especificamente a gente vai começar por três, que é a raiva, a traição e a vingança. E depois vão ter mais dois outros próximos vídeos, então se você não é inscrito no canal, já aproveita e clica aqui no botão para você se inscrever e não perder os próximos vídeos, porque a emoção é uma coisa fundamental na hora de vender, tá? Se a gente não trabalhar com a emoção e fazer a pessoa sentir alguma coisa na hora de sentir alguma coisa na hora de você justificar a venda depois com a razão, a pessoa não vai comprar, tá? A parte racional da venda, ela é feita ela é feita somente depois da parte da emoção, tá certo? Então, vamos começar aqui. A gente vai começar então pela raiva, tá? Como que a gente faz para usar a emoção da raiva para poder vender, tá? Então, normalmente a raiva é uma emoção que carrega consigo um sentimento de injustiça, parcialidade e uma expectativa de que a justiça será feita, tá? Esses sentimentos, essas noções, né, de injustiça e tudo mais, são sentimentos que vêm junto com a raiva. Então, sempre que a gente está sentindo raiva, provavelmente a gente está sentindo alguma coisa relacionada a uma dessas três coisas, tá certo? E essa injustiça, então, é a razão da raiva. Sempre que alguém tem expectativas que não são satisfeitas, ou sempre que existe uma diferença do que parece ser justo para alguém do que está acontecendo, né? Então, é uma questão de percepção, né? Você acha que aqui uma coisa é justa, só que não é isso que está acontecendo na verdade. E isso te dá um sentimento de injustiça, tá? E aí, provavelmente, a raiva estará presente. E é o papel do copywriter, né? O papel do marqueteiro, fazer com que essa raiva surja e borbulhe dentro da pessoa, tá certo? Isso acontece muito no mercado de investimentos, por exemplo, tá? Onde gerentes de banco e analistas prometem um ganho que não se concretiza. E aí, então, quando você ressalta esse sentimento no prospect, você faz ele ficar sedento por uma solução para esta raiva. E, claro, isso será satisfeito quando comprar o seu produto, tá? Isso é uma coisa muito importante. Sempre que a gente usar esses tipos de emoções negativas, não só as negativas, as positivas também, a gente vai falar nos próximos vídeos aí dessa série de emoções, a gente vai falar sobre algumas emoções positivas. Sempre o seu produto tem que ser a solução para a emoção que ela está sentindo, tá? E mais isso se faz mais obrigatório quando a gente está falando de emoções negativas, beleza? E aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo da emoção de raiva, né, que pega muito desse lado da injustiça. A headline aqui existe alguém em quem possamos confiar, tá? Isso aqui é uma carta de vendas de um produto de saúde, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É de que os médicos e, enfim, os profissionais de saúde não estão sendo honestos com você na hora de receitar remédios, etc e tal. E essa é a headline. E isso puxa muita atenção da pessoa, porque essa frase, essa headline, naturalmente faz com que surja um sentimento de injustiça, tá? E essa injustiça normalmente faz com que surja também uma raiva, beleza? Então, essa injustiça é a razão da raiva, beleza? Então, vamos agora falar da traição, como a gente usa a traição. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, galera, é que essas três emoções, elas são muito próximas uma da outra, tá? Então, é muito difícil você falar de traição e não ter o sentimento de raiva envolvido, né? Ou falar de vingança e também não ter o sentimento de raiva envolvido. As emoções são muito próximas umas das outras, mas é interessante a gente dividir isso para dar uma clareza melhor nas opções que a gente tem para poder trabalhar e nas opções que a gente tem na hora de pensar numa ideia, numa big idea, para poder transformar isso num esqueleto de carta de vendas, beleza? Então vamos falar da traição. Por exemplo, um exemplo rápido aqui. Angelina says it's not Brad's baby. Isso em português seria Angelina fala não é o bebê do Brad, né, que no caso é o Brad Pitt, que era ou é, não sei, não sou muito dessa de fofoca, mas enfim, a questão a Angelina Jolie fala que não é, que o filho não é do Brad Pitt, ou seja, tem uma traição aqui no meio, né? E a história toda era sobre como a Angelina
tinha dormido com seu ex enquanto ainda estava com Brad. Ainda mais chocante é que o bebê pode não ser do Brad Pitt. Isso é traição no seu melhor estilo. Então, isso agarra a pessoa e força ela a continuar lendo, beleza? Isso é muito usado, enfim, em manchetes de notícias, jornal, etc. A galera que faz native ads também usa muito esse tipo de headline, que é uma headline que como se diz? Explora a traição para poder puxar a atenção da pessoa e basicamente obrigar ela, emocionalmente falando, a continuar lendo a sua headline, beleza? Então, a traição nasce de um sentimento de decepção. As pessoas se sentem traídas quando foram expressamente enganadas sobre algo, tá? Frequentemente será quando alguém mentiu descaradamente para alguém, fingindo ser útil e confiável, né? Que é exatamente nesse exemplo rápido ali que eu citei da Angelina Jolie, que é quando alguém mente descaradamente. Isso naturalmente faz com que surja um sentimento de traição. Vamos aqui então para um outro exemplo, que é quando a indústria farmacêutica esconde perigos do medicamento para vender mais, né? Isso surge também um sentimento de traição, de que você está mentindo para mim, está me enganando, achando que, enfim, me vendendo alguma coisa que era para me fazer melhor, mas na verdade está me fazendo pior, né? E aí os copywriters aproveitam dessa brecha para poder surgir um sentimento, para poder fazer nascer um sentimento de traição que vem junto com uma raiva e vender o seu produto para o seu produto, né? A traição é uma forma muito específica de raiva, como eu acabei de dizer. É impossível sentir traído sem sentir raiva. Depois que você já usou essa emoção na headline, é a função da sua lead, né? Lead são os primeiros parágrafos ali, são os primeiros, enfim, o começo da sua carta de vendas logo após a headline. É na lead que a gente vai falar de emoção, que a gente vai explorar mais as emoções, tá certo? E isso vai manter o seu prospect preso na sua copy. Porque lembra que eu falei? A emoção é o que vai deixar a pessoa presa, tá? A gente toma ações, a gente toma decisões com base em emoções que a gente está sentindo, não racionalmente. Então, primeiro a gente vai explorar uma emoção, vai fazer com que a pessoa fique com a gente ali por causa da emoção e depois a gente vai explicar racionalmente por que o nosso produto é a melhor solução para poder, enfim, resolver essa raiva, essa traição, independente da emoção que você estiver usando, beleza? Então, aqui a gente tem mais um exemplo que está virado aqui, né? Que é a última traição do mercado de ações, né? Seria mais ou menos isso. Então, enfim, tá jogando a palavra traição já logo na headline, chamando bastante atenção, e isso faz com que a pessoa fique presa na sua copy, beleza? Então, na sua pesquisa, descubra se em algum momento alguém mentiu, mesmo sabendo a verdade, porque isso é o que gera um sentimento de traição, beleza? Quando alguém mente sabendo a verdade, é isso que faz com que surja um sentimento de traição, e é isso que é a definição de traição em si, tá? Então, coloque esse sentimento em formas de palavras do jeito mais forte possível, mais forte e chamativo possível, beleza? Então agora a gente vai para a última emoção aqui desse vídeo, que é a vingança, beleza? Que é também a extensão natural de raiva e traição, tá? Então imagina, você se sente traído, por causa dessa traição surge uma raiva, e aí por causa dessa raiva você quer uma vingança, você quer vingar disso. Então, observe que como uma emoção está totalmente ligada à outra, mas é muito importante que você tenha essa visão geral de como, enfim, das especificidades de cada uma dessas emoções, para que, como eu falei, isso te facilite a ter ideias de como explorar isso na sua copy, beleza? Então, é exatamente o que faz o seu cliente querer comprar de você quando ele está com raiva e se sentindo traído, porque ele vai ter a vingança que tanto quer, beleza? Então, você precisa se posicionar como o que vai fazer ele vingar o causador da raiva e da traição. Então, aqui a gente tem um exemplo genial, que é do Gary Bencivenga, que é um dos maiores copywriters da história, e eu acho que ele está vivo ainda, acho que não tenho certeza que ele está vivo no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí, a headline dele é mentira, tipo, é lies, 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 em português seria mentira, 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 mas não traduzindo ao pé da letra e traduzindo mais pensando no sentido, seria mentirosos, 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 tá?
Então, é uma headline curta, que é uma palavra só, isso chama atenção, isso faz com que a pessoa pense, como assim, mentirosa? Que mentira? Para quem foi contada essa mentira? Eu estou envolvido nisso? O que é isso? Isso deixa a pessoa curiosa e faz a pessoa querer ler, querer continuar lendo a copy, né? E aí, na lead, que é logo após a headline, né, o início da sua carta de vendas, ele vai explorar, então, o sentimento de vingança, tá? Como que ele vai falar, como que é o desenrolar dessa copy, como que é a bigadia. Nós, investidores, estamos fartos de todo mundo mentir para nós e desperdiçar o nosso dinheiro. Mas ficar rico é a melhor vingança, tá? E, enfim, essas três emoções são três emoções muito utilizadas no mercado financeiro, muito por causa daquilo que a gente falou ali, das pessoas mentirem para ganhar em cima da gente e no final das contas, assim, da gente que eu digo dos clientes, e no final das contas quem ganha é o banco, são as corretoras e não o cliente final, né? E aí o copywriter explora esse sentimento para poder ressaltar esse sentimento de vingança. E aí, no caso dessa carta de vendas do Gary Vaynerchuk especificamente, ficar rico é a melhor vingança, beleza? Então, ele usa a raiva e a frustração sentida pelos investidores para poder prender a atenção de quem está lendo a copy, tá? Então, ao usar a emoção de vingança, certifique-se de que seja algo que o seu cliente em potencial sentirá genuinamente em relação à situação. Por exemplo, seu cliente potencial não vai querer se vingar das cervejarias por enganá-lo, fazendo pensar que a cerveja vai fazer ele pegar mulher, por exemplo, né? Antigamente, inclusive no Brasil, as propagandas de cerveja sempre tinham mulheres, né, mulheres de biquíni e tal, envolvidas, para poder surtir um sentimento de que beber cerveja é legal, beber cerveja vai te fazer pegar a mulher, né? Só que se você usar esse sentimento, isso não conecta muito com o cliente, porque o cliente, no fundo, ele sabe disso, né? Isso vai muito mais no subconsciente do que conscientemente, tá? Então deve ser algo que ele esteja naturalmente começando a sentir raiva e vingança. Lembre-se, a gente nunca vai conseguir, a gente como marqueteiro, né, como copywriter, a gente nunca vai conseguir fazer surgir uma emoção que não existe ali. A gente vai sempre pegar uma emoção que já está ali, já está presente, mas às vezes ela está ainda pequena e a gente vai fazer isso explodir dentro da pessoa, usando as palavras, usando a comunicação, às vezes em forma de imagem, de vídeo, enfim. Então, o seu trabalho é definir as condições para que sua oferta seja vista como a única maneira perfeita de se vingar dos perpetradores, nem sei de onde é que eu tirei isso aqui, mas enfim, de se vingar de quem está te fazendo causar o sentimento de vingança e de traição e também de raiva. Como eu falei, são três emoções muito próximas uma da outra. Então, galera, esse aqui é o mapa mental final das três emoções, das três primeiras emoções que a gente vai falar aqui nessa próxima série de vídeos, que é raiva, traição e vingança, beleza? Se você quiser esse mapa mental, se você gostou dessa aula, já dá um joinha aqui para eu poder saber que o conteúdo está agregando, que é o que você quer ver e que, enfim, está contribuindo para o seu desenvolvimento como copywriter e como marqueteiro. Se quiser esse mapa mental, tá no primeiro link aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!